A ditadura de Bashar al-Assad chegou ao fim nesta semana. O primeiro-ministro da Síria, que estava no cargo desde 2000, deixou o país às pressas, após as forças rebeldes invadirem a capital Damasco. Mas o governo de transição, liderado por Mohamed al-Bashir, é apoiado por um grupo considerado terrorista pelo Ocidente. E o cenário de incertezas pode ficar cada vez maior. Durou mais de 50 anos, mas a ditadura da família Assad terminou na Síria nesta semana. No último dia 8, a entrada de tropas rebeldes na cidade de Damasco marcou a queda do governo de Bashar al-Assad, que estava no poder desde 2000. Ao longo de 5 décadas, o regime, que também foi comandado pelo pai de Bashar al-Assad entre 1971 até a virada do século, foi marcado por uma série de crimes e violações de direitos humanos. Milhares de pessoas foram presas e torturadas ao redor do país. De acordo com a Rede Síria para Direitos Humanos, que monitora a situação, mais de 113 mil pessoas foram detidas nos últimos 13 anos, incluindo 3 mil crianças. Já os levantamentos de organizações internacionais apontam outro dado assustador. Cerca de 150 mil pessoas são consideradas desaparecidas na Síria desde o início do regime. A tensão que existia dentro do país explodiu com o início da Guerra Civil em março de 2011. O conflito colocou frente a frente 4 forças opostas e altamente violentas. De um lado, estavam as tropas oficiais comandadas por Bashar al-Assad, com apoio de países como Rússia e Irã. De outro, as tropas rebeldes lideradas pela oposição com apoio da Turquia, Israel e países do Ocidente. Em terceiro, estavam as tropas autônomas do norte do país, batizadas de Forças Democráticas Sírias. E, por fim, os grupos terroristas como a Al-Qaeda e principalmente o Estado Islâmico. O número de mortes gerado pela guerra é de cerca de 600 mil, além de um alto índice de refugiados internos e externos que ultrapassa a marca dos 13 milhões. Até algumas semanas, o conflito parecia relativamente controlado pelo exército de Bashar al-Assad, que havia reconquistado o controle da maior parte das cidades com o auxílio de tropas estrangeiras. Mas os grupos rebeldes, principalmente na fronteira com a Turquia, se reorganizaram e montaram o contra-ataque fatal. A movimentação se provou incontrolável para o governo em Damasco e o presidente fugiu às pressas para a Rússia, onde está exilado. O poder ficou com os rebeldes, que nomearam Mohamed al-Bashir como primeiro-ministro interino. A expectativa é de que Bashir permaneça no poder até março e que possa convocar eleições no país. A queda do governo de Assad foi comemorada pela população local, que saiu às ruas para festejar o fim do regime. No exterior, a notícia também foi recebida positivamente pela comunidade síria, incluindo a troca de bandeiras na embaixada em Santiago, no Chile. Em entrevista à Jovem Pan News, o cientista político pela Universidade de Harvard e doutor em política internacional, Hussein Kalouti, destacou que os efeitos da troca de regime ainda podem levar tempo para serem analisados. Parte significativa do povo sírio quer um regime democrático, quer o fim de uma ditadura, mas não quer a instalação de um regime de governo autoritário de caráter fundamentalista e de caráter que subjugue as minorias religiosas. Que força política vai ser capaz de conseguir costurar esse entendimento, tampouco ela ainda foi forjada. O que há na Síria é um momento extremamente volátil, de incerteza e uma disputa entre múltiplos atores internacionais e regionais. O que eu posso dizer? Que todos os atores regionais e internacionais envolvidos na derrocada do regime al-Assad, isto é, Israel, Turquia, Catar e as potências ocidentais, todas elas apoiaram os
movimentos armados rebeldes, sem exceção, porque era instrumental derrotar o regime al-Assad, porque isso implicava também na imposição de uma derrota para o Irã e para a Rússia. A mudança de governo não necessariamente significa uma mudança de rumos na longa e rica história da Síria. O grupo rebelde que tomou o poder é representado pelo partido Hayat Tahrir al-Sham, conhecido como HTS. O grupo político e paramilitar tem as origens ligadas à Al-Qaeda e pode intensificar parte da repressão interna com base na lei islâmica. Até hoje, o HTS é considerado uma organização terrorista pela ONU, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. A sigla diz ter rompido com o jihadismo e busca credibilidade com governos estrangeiros. Uma das principais preocupações da comunidade internacional envolve as minorias étnicas e religiosas na Síria, como os curdos e os cristãos. Em visita ao Oriente Médio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, reiterou o apoio à transição de governo, mas pediu uma administração inclusiva que inclua toda a população síria. Em gravíssima crise financeira, sem reservas internacionais, o novo primeiro-ministro sírio precisa enviar sinais de mudanças para conseguir derrubar as sanções contra o país e ter acesso a empréstimos. O caminho não é fácil, mas pode ser a única saída para repatriar os refugiados e garantir o acesso a serviços básicos. Existe uma folclórica ideia de que os países do Levante, os países árabes, não conseguem se sustentar economicamente, ou socialmente, ou politicamente, sem um apoio de potências extra-regionais, ou sem um apoio do Ocidente. Isso é falso, até porque muitas daquelas sociedades já foram impérios no passado. Onde a ciência se desenvolveu ali foi levada para a Europa. Então existe uma folclórica ideia de que esses países são incapazes de se organizarem politicamente, socialmente, economicamente, culturalmente, de que tudo precisaria vir da Europa. Isso é falsa narrativa criada para simplesmente perpetuar um domínio estrangeiro sobre a riqueza desses países. É justamente para exercer um modelo de tutela internacional. E isso que pressupõe o colonialismo. Entendeu? Só que hoje é exercido de uma forma mais sofisticada, entendeu? Mas eu não preciso te ocupar, eu preciso te controlar de outra forma, dizendo como é que você tem que se comportar. A Síria tem riquezas, então óbvio que está incrustada num posicionamento estratégico, quer dizer, ali no Mediterrâneo, numa fronteira com a Turquia, Iraque, Jordânia, Israel, Líbano. Portanto, ela está num contexto geográfico que dá a ela uma capacidade enorme de mobilidade comercial, para começar dizendo, fora gás, petróleo, entre outras coisas, entendeu? Diversos outros projetos. Pode ser um polo turístico, entendeu? Importante. Pode ser uma passagem de gás, entendeu? Importante no Mediterrâneo, portuário, entendeu? Então, assim, é um país que tem imensas potencialidades. O cenário de incertezas pode ter simplesmente trocado um problema pelo outro, e a tensão em um dos países mais importantes do mundo pode estar ainda mais distante do fim. Para falar um pouco mais sobre a crise na Síria, o conflito militar na região, a gente recebe o ex-comandante da Marinha, fundador do canal Arte da Guerra, Robson Farinazzo. Comandante, bom, Fabrício, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Prazer receber você aqui novamente. Prazer é nosso. Vamos dar uma olhadinha já no mapa, então, de como está dividido hoje o território da Síria, porque ele é controlado em diferentes regiões por diferentes grupos. Os rebeldes agora têm uma boa parte do território, conseguiram conquistar uma parte que era do governo de Bashar al-Assad, das tropas oficiais, mas vem ali principalmente da região de fronteira com a Turquia. Ao mesmo tempo, você tem ainda uma boa parte de rebeldes sírios com apoio turco, também
uma porção considerável de áreas dominadas pelos curdos, uma zona de controle de conflito, que tem até uma base americana, e também as forças de defesa de Israel, que têm entrado ali pela região das colinas de Golã. Eu já queria começar te perguntando nesse sentido, comandante, porque nessa semana o exército de Israel se movimentou, já atacou alguns pontos estratégicos ali. Foi uma movimentação de Israel para tentar se precaver em relação ao que pode vir a acontecer na Síria? Exatamente, Fabrício. O que acontece? Israel já ocupava as colinas de Golã, que são sírias, desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Agora eles querem ampliar essa buffer zone, uma zona de proteção, né? Uma zona onde eles devem colocar tropas aí para que as colinas não sejam ocupadas, para proteger as populações dos vales israelenses adjacentes. E aí a gente está de olho aqui de um país que é palco já há algum tempo de uma guerra muito forte, sangrenta. A gente está falando de mais de 600 mil mortos nos últimos 13 anos. Mas qual que é hoje a capacidade militar real da Síria? Há a possibilidade do grupo rebelde, então, tomar controle de um exército forte ali na região? Não, de forma alguma. O exército sírio, o exército federal sírio, né? Ele se recusou a lutar. Essa é que é a verdade. Ele não queria mais lutar, tanto que o apoio iraniano e russo foi recusado por Assad e agora deve haver uma fusão do exército com a HTS. O que Israel está fazendo, na verdade, é desmilitarizar a Síria, né, para evitar que esse armamento seja usado contra os israelenses no futuro. E esse é um território, então, para a gente ficar bastante de olho, porque a gente tem aqui muitos grupos diferentes. Você acredita que há o risco agora desse conflito interno voltar a esquentar? Ele estava relativamente, podemos dizer assim, adormecido até algumas semanas atrás. Mas há a possibilidade de um enfrentamento interno novamente? Totalmente, Fabrício, porque a questão é que os grupos que estão em operação na Síria representam diversos interesses internacionais que não têm uma convergência. Então, a tendência aí é que haja conflitos. A gente precisa lembrar também que quem acabou ficando de fora da Síria, que foi o Irã, né, retraiu para o Iraque, apoiando algumas forças federais sírias que foram para o Iraque. Esse pessoal pode tentar no futuro retomar o poder. A condição futura da Síria não me parece muito auspiciosa. A gente está diante aqui, comandante, de uma área que chama muita atenção sempre ao redor do mundo, né? Então, basta a gente olhar aqui no mapa, a Síria faz fronteira com o Líbano, faz fronteira com o Iraque, faz fronteira com Israel também. Isso tudo sempre está em evidência quando a gente fala de conflito no Oriente Médio. Agora, você acredita que há a possibilidade desse novo governo sírio ter, de certa maneira, algum alinhamento com grupos terroristas que têm movimentado ali a região, Hamas, Hezbollah, por exemplo, ou isso é carta fora do baralho nesse momento? Fabrício, esse novo regime é o terrorismo. Ele não vai se alinhar com o terrorismo, ele é o ex-ISIS. O ISIS trocou de nome, a marca de fantasia agora é HTS. E eles são inimigos figadais do Hezbollah e do Irã. Mas nós temos que lembrar isso, que quem tomou poder na Síria agora foi o ISIS. O ISIS agora, a Al-Qaeda. A Al-Qaeda agora é dona de um Estado. Então isso a gente tem que ficar bastante de olho. A Al-Qaeda era um grupo que estava também, a gente falava aqui grupos adormecidos, a Al-Qaeda era um grupo, de certa maneira, adormecido no cenário internacional, né? Sim, mas nós temos várias Al-Qaeda hoje em dia. Depois da guerra no Afeganistão, ela explodiu. Hoje você tem Al-Qaeda na Península Arábica, você tem Al-Qaeda na África, você tem Al-Qaeda no norte da África, na Arábia Saudita, em todos os lugares que você pode pensar. O que aconteceu? Ela foi se transformando, a Al-Qaeda virou Al-Nusra e depois agora HTS. Mas esses militantes que eram esses militantes que são do HTS, hoje é gente da Al-Qaeda. O Julani, inclusive, né, ele era procurado pelos americanos. Se você procurar na lista de procurados aí do Departamento de Estado americano, o nome dele figura ali. Ele é um procurado internacional. Agora, esse território, a gente falava, Bashar al-Assad era um líder isolado do Ocidente em diversos assuntos. Mas o governo sírio recebeu muito apoio, inclusive de países do Ocidente, atuou ao lado do Ocidente para combater o Estado Islâmico dentro do seu território nos últimos anos, não? Exatamente. Na verdade, o Estado Islâmico, ele foi destruído pela Força Aérea da Síria, pelo Exército, pela Força Aérea da Rússia.
o Exército Federal da Síria e forças do Irã, do falecido general Qassem Soleimani. Os Estados Unidos fez muito pouco para acabar com o Estado Islâmico e há provas conclusas disso. Inclusive, no Kurdistão, muita gente reclamava que a Força Aérea não bombardeava o ISIS com o empenho necessário. Bom, a gente vai ficar de olho então aqui em muitas movimentações ao redor do território sírio. Damasco está ali colado nas colinas de Golã, a cidade de Alepo colado na Turquia, que também está sempre muito de olho nessa região. Comandante, a gente vai continuar contando com seu auxílio para as próximas cenas que a gente vai ver por aqui, hein? Sempre à disposição, Fabrício. Um grande abraço para todo mundo aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso JP Internacional.